Olá, galera do sexto ano, como vão? Tudo bem? Aqui é a professora Jéssica, da aula de História da Arte. Vamos começar? Hoje nós vamos falar de histórias em quadrinhos, charge e caricatura. Mas antes, como já vimos falando de desenhos e as suas técnicas, vamos falar rapidamente como essa história começou. A história do desenho começa ao mesmo tempo que a do ser humano. E ela começa antes mesmo do ser humano se estabelecer como civilizações estáticas. Isso é, que se estabilizam em determinados lugares. Até então é chamado de mundo paleolítico. Tratavam-se de grupos que estavam constantemente em mudança de território. Ou melhor, nesse mundo não estático, onde as pessoas não ficavam no mesmo lugar, não se estabilizavam em territórios. No entanto, mesmo assim, ainda estabeleciam, imprimiam formas de se comunicar e manter relações a partir da caça, dos rituais religiosos, entre outros. E essa comunicação se deu principalmente através dos desenhos nas rochas, nas paredes de cavernas, onde nós vamos identificar desenhos que figuram pessoas, animais, plantas e tantos outros elementos que eles tinham contato. Ao longo desse tempo, esse mundo paleo vai se modificar, vai modificando cada vez mais suas relações, aprimorando os desenhos, deixando eles cada vez mais realistas a partir do olhar e da visão de mundo da natureza que aqueles povos tinham. E com essas transformações, vamos chamar de mundo neolítico. Então, galerinha, esse foi um resumo bem rápido de como tudo começou. Vamos começar a falar sobre caricaturas, charges, desenhos em quadrinhos. Vamos lá. Nos quadrinhos, além da arte enquanto desenho, também vamos identificar uma história sendo narrada. Não apenas pelas imagens soltas, mas uma arte que conta várias histórias. Essas linguagens, através da história em quadrinhos, vai ter elementos importantes para a construção dessa história. A começar pela ideia do que o autor quer falar. E tão logo a divisão das conversas entre os personagens, os diálogos que o autor vai definir. Então, pessoal, esses elementos e recursos vocês vão encontrar naquele PDF, no item que eu disponibilizei aí, o PDF que eu disponibilizei para vocês, no item que pede para vocês copiarem ou colocarem no caderno, ou colarem no caderno. Então vamos continuar falando sobre a história em quadrinhos. História em quadrinhos, a princípio, tinha uma função de propagandas em jornais. Surgiu em 1896 em um jornal americano, nos Estados Unidos, com um personagem chamado Yellow Kid, o Menino Amarelo. Já no Brasil, surge em 1905 com a revista Tico Tico. Essa revista tinha alguns admiradores famosos, tais como Rui Barbosa, Carlos Drummond de Andrade. Ela tinha uma função muito importante. Além de contar várias histórias, trazia leituras clássicas da literatura. Hoje nós encontramos várias histórias em quadrinhos, com variadas finalidades, tais como Turma da Mônica, O Menino Maluquinho, entre outras. E como vocês viram aí no PDF, existem quadrinhos, história em quadrinhos em vários países, e em cada um vai ter um nome. Vamos falar um pouquinho sobre charge? Como percebemos nessa imagem, ela tem uma narrativa, que tanto pode ser escrita, quanto a partir das reações do personagem. A charge tem um sentido de comunicação, que de uma forma satírica, ou seja, uma forma engraçada, mas que pode estar falando de coisas muito sérias. Como é o caso nesta imagem, que fala a respeito de algo muito sério que estamos vivendo hoje. A charge
também pode ser usada para contar marcos históricos. No Brasil, encontramos charge em jornais, revistas, tanto de forma impressa como virtualmente, pela internet, em sites. A charge não é um desenho comum. Ela tem uma função de discursos, de opinião sobre determinadas situações e eventos da história ou de qualquer outra situação que estamos vivendo atualmente. Assim como a charge, a caricatura também vai imprimir vários discursos de forma engraçada. Porém, as caricaturas, na maioria das vezes, vão mostrar personagens reais de forma exagerada, como é o exemplo deste personagem aí. Este é o Paulo Freire, um filósofo muito importante em nossa educação. E para representar a importância da arte e dos desenhos no nosso aprendizado da história, nada melhor do que esse personagem que contribuiu tanto no nosso processo educacional. E aí, galera, gostaram? Então acessem estes sites logo aí abaixo e vamos viajar um pouco mais na história da caricatura do Brasil. Um beijo grande, cuidem-se!